Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática e hoje nós vamos estudar aqui soma dos n termos de uma PA. Bem, antes de colocar a fórmula da soma da PA, para não fazer todo o desenvolvimento teórico, eu vou contar uma historinha que talvez muitos de vocês já conheçam, que é a história de Gauss, né, que foi o mentor dessa descoberta. Seu nome é, claro, ele foi formado nas escolas da Alemanha, né, mais ou menos em 1777, 1787 aproximadamente, que o Gauss tinha aproximadamente 10 anos, né, quando isso aconteceu. Ele nasceu em 1777, então deve ter sido 1787. E aí conta-se a história que numa das escolinhas que eu estudava lá da Alemanha, Carl Friedrich Gauss é o nome dele. O professor, para manter a turma em silêncio, né, pediu que todos os alunos, né, para ocupar o tempo, fizessem a soma dos primeiros 100 números naturais. Somando todos eles, desse o resultado final. Ou seja, uma situação mais ou menos como essa. Aqui eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. E assim vai. 96, 97, 98, 99, até o número 100. Então o professor pediu para somar 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, até chegar no 100. E aí ele esperou que isso demorasse um pouquinho, né? Só que Gauss teve uma ideia maravilhosa, isso com 10 anos de idade. Ele percebeu que os polos, ou seja, aqui esse início e o fim desse conjunto, que é uma sequência, pode ver que aqui está aumentando de 1 em 1, ou seja, uma PA, rasa de razão 1. Ele percebeu que somando aqui os polos, aqui, ó, 1 mais 100 dá 101. Se ele pegasse o 2 mais o 99, também dá 101. Se pegasse aqui o 3 mais 98, 101, e assim vai, se aproximando ali, 50 mais 51 dá 101. Então, como são 100 números, né, o que ele fez? Ele percebeu aqui, ó, que somando esses polos dava 101. Então ele pegou 101, multiplicou por 50. Por que por 50? Porque já que são 100 números e ele formou duplas, então são 50 duplas. Aí ele fez essa continha básica que deu 5.050. Foi lá, em poucos minutos entregou o resultado para o professor, e o professor, né, a princípio não acreditou. Deixou que todos terminassem, depois foi verificar e a soma estava correta. Então isso chamou a atenção do professor. Então, por isso que nós vamos construir aqui essa fórmula da soma dos n termos de uma PA, usando essa história aqui de Carl Friedrich Gauss. Então, vamos analisar. Ele pegou aqui o primeiro termo. Ele fez uso desse último termo, o enésimo termo, aqui no caso 100, né? Então, como é que eu posso dizer? Que a soma desses n termos, ele pegou o primeiro termo, 1, somou com o último, aqui o AN, A1 é o primeiro termo e AN o enésimo termo, no caso aqui o 100, né? E dividiu essa quantidade aqui, ó, de termos em duas partes, ó. Então, essa é a fórmula, só que aqui a gente faz aqui, já que está multiplicando, a gente coloca esse 2 aqui embaixo dessa fração toda aí. Então, a soma dos n termos de uma PA é igual o primeiro termo mais o último termo. Foi isso que ele fez a ideia dele. O primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos dividida ao meio, dividido 2, porque formam duplas. Certo? Então temos essa fórmula aqui da soma dos n termos de uma PA. Vamos para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo nós temos o seguinte. Determine a soma dos 30 termos. Olha só. Soma dos 30 primeiros termos. Como é que eu posso representar isso? Assim, ó. Sn, né? Então, o que é Sn? N é a quantidade de termos representada, 30.
Então ele quer que nós determinemos a soma desses 30 primeiros termos de uma PA. Então eu já sei que a quantidade de termos da soma vai ser 30. Tanto é que no lugar do nzinho aqui, ó, nós colocamos 30. O que eu tenho que ter na fórmula? Esse n já eu quero descobrir. N que tem na fórmula. O primeiro termo daqui, ó. Primeiro termo é igual a menos 4. O último termo ninguém sabe quem é. Que é nesse caso aqui, quem está no lugar do n? O n aqui é o 30. Então ele quer saber o 30º termo. Ok? E nós sabemos também aqui a razão. A razão é a diferença de um termo menos o outro. Então eu vou pegar aqui a razão. Menos 2 a partir do segundo. Ou então eu posso pegar, para não complicar muito, ó, o quarto menos o terceiro. 2 menos 0. Dá 2. Então a razão é 2. Pronto, levantamos essas informações aqui, ó. Observe que temos duas incógnitas aqui, ó. A soma dos 30 e o 30º termo. Como o 30º termo está dentro dessa forma dos n termos, da soma dos n termos, então a gente vai encontrar logo essa 30º termo. Então bora lá. O 30º termo é igual ao primeiro, estou usando a fórmula geral da PA, né? O 30º termo é igual ao primeiro mais. Lembra? 30 menos 1 dá 29. 29 R's. O 30º termo, que ninguém sabe, é igual ao primeiro, que é menos 4. Nós colocamos aqui nas informações. Mais 29 vezes a razão. A razão que nós descobrimos aqui é 2. 6 menos 4, 2. 4 menos 2 dá 2. 2 menos 0 dá 2. Tudo dá 2 aí. Então o 30º termo vai ser igual a menos 4 mais. Aqui dá o que? 58. A multiplicação. Menos 4 mais 58 dá 54. Então encontramos o 30º termo que nós não sabíamos. Então a gente pode partir agora para a fórmula da soma. A soma dos 30 primeiros termos é igual ao primeiro, mais o último, que é o A30, vezes a quantidade. Eu vou colocar primeiro aqui, ó, n, depois a gente faz a substituição, por 2. Então eu tenho, quem é o primeiro? Menos 4. O 30º, nós descobrimos agora, 54. Vezes a quantidade, são 30. Está aqui, ó, 30, n, 30, por 2. E agora é só resolver. Menos 4 mais 54 dá 50. Vezes, aqui eu simplifico, ó, 30 por 2 dá 15. E agora é só multiplicar. 5 vezes 5, 25. É 2. Pronto, 750 é a soma. Ok? Então a soma desses 30 primeiros termos, observe que o problema só deu 6, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E ele quer dos 30 primeiros termos. Então quer dizer que tem mais termos aqui. Para não ter que descobrir um por um, a gente ir depois somar, a gente utiliza a fórmula que é muito mais prática e chega ao resultado. Beleza? Agora nós vamos para mais um exemplo. Daqui a pouco a gente retorna. Então, vamos lá ao segundo exemplo. Calcule o número de termos de uma PA 7, 9, 11, 13 e assim vai até o infinito. Sabendo que a soma deles é 160. Então a gente vai... Eu vou fazer um levantamento aqui de informações, os dados. Nós vamos coletar aqui. Então, para a gente fazer a interpretação. Calcular o quê? O número de termos. Qual é a simbologia do número de termos? É o N. Ó. Ele quer saber o N. Da PA. Sabendo que a soma deles, a soma desse N, termo que ninguém sabe que é um N, então N, é 160. Aí a gente vai coletar as outras informações. Ó. O primeiro termo é 7. Beleza. Dá para encontrar a razão? Dá. A razão eu pego qualquer termo aqui a partir do segundo e subtrai do antecessor. 11 menos 9 ou 9 menos 7. 9 menos 7, 2. O enésimo termo, o AN, ninguém sabe. Ó. Então nós temos duas incógnitas aqui. Ó. O número de termos e
esse enésimo termo, ou um termo qualquer, esse último termo. Então vamos encontrar logo esse enésimo termo aqui, ó. Então, o enésimo termo é igual ao primeiro termo mais n menos 1. N menos 1 vezes a razão. Ok? Então bora lá. O enésimo termo é igual ao primeiro. Quem é o primeiro? 7. Ó. O n ninguém sabe. Menos 1 vezes a razão. A razão nós sabemos, ó, 2. Então, o enésimo termo vai ser igual a 7 mais 2 vezes n dá 2n's. 2 vezes menos 1 dá menos 2. O enésimo termo é igual a 2n's. Junta esse semelhante, 7 menos 2 dá 5. Então nós encontramos aqui o enésimo termo. Ok? Então a gente vai para outra fórmula. Sn, a soma dos n termos é igual ao primeiro termo, mais esse enésimo termo, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Isso aqui é a fórmula da soma dos n termos de uma PA. Então, Sn, nós temos o valor, 160, que é a soma dos termos. O primeiro termo também tem 7. O último termo, vou colocar aqui entre colchete, que eu vou colocar isso aqui entre parênteses. O enésimo termo aqui, ó, é 2n mais 5. 2n mais 5. Vezes a quantidade de termos, que ninguém sabe, dividido por 2. Ok? Então vamos desenvolver aqui. Eu vou logo multiplicar aqui meio pelos extremos, ó, 160 vezes 2. E isso aqui, ó, vezes 1. Então, vai ficar 7. Vou logo somar aqui 7. A gente pode até, já que é positivo esse valor, vou eliminar logo esse parênteses aqui, ó. Melhor. Pra gente ganhar tempo. Tá? Só lembrando que isso aqui, ó, é o valor de AN. Então, 7 mais 5 dá 12. Então, vai ficar 2n mais 12 vezes n. Isso tudo, ó, aqui, ó, 7 mais 5, 12. 2n mais 12 vezes o n que está aqui fora. E eu multipliquei aqui, deu 320. Ok? Então, vamos ver aqui. 2n vezes n dá 2n ao quadrado. 2n vezes n, 2n ao quadrado. 12 vezes n, 12n. E esse 320 passa para lá diminuindo. Temos uma equação completa do segundo grau. Vou simplificar aqui, vou dividir por 2 para ficar menorzinho. 2n ao quadrado por 2 dá n ao quadrado. E aqui dá o que? 6n, né? 12 por 2 dá 6. E aqui dá 160. 320 por 2, 160. Isso aqui é igual a zero. Então nós temos essa equação aí, ok? E aí você tem os vários meios para encontrar aí as raízes, né? Eu tenho aqui, vou usar o Bhaskara. B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Então o discriminante vai ser 36 mais 4 vezes 160 dá 320, 640. Então o discriminante vai ser igual a 676. Vamos encontrar o valor do N1, o oposto de B, menos a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 676 é 26, sobre 2 vezes o A. O A é 1, dá menos 32 por 2, dá menos 16. E N2, menos 6 mais 26 por 2, dá 20 por 2, dá 10. Então tá. Nós temos o N, quer dizer o que? O número de termos, a quantidade de termos. Nós sabemos que a quantidade de termos não pode ser negativa. Ó, aqui tem apresentando aqui 4, né? Pode 5, 6, infinitos. Mas quantidade negativa não tem. Então esse menos 16 aqui, ele não convém. Não convém por quê? Porque não existe quantidade de termos negativa. Então, portanto, nós vamos ter aqui a quantidade de termos igual a 10. N igual a 10. Beleza? Então,
É isso aí que nós temos. Tá bom, pessoal? Só lembrando aí que quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho, deixe seu like e também seu comentário. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula.